intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar práticas e crenças religiosas de terceiros ou a sua ausência. Pode-se constituir uma intolerância ideológica ou política, sendo que ambas têm sido comuns através da história. A maioria dos grupos religiosos já passou por tal situação numa época ou outra. Floresce devido à ausência de liberdade de religião e o pluralismo religioso. Perseguição neste contexto pode referir-se a prisões ilegais, espancamentos, torturas, execuções injustificadas, negação de benefícios e de direitos à liberdade civil. Pode também implicar confiscos de bens e destruições de propriedades ou incitamento ao ódio. Perseguição na antiguidade. Um exemplo de intolerância religiosa da antiguidade é a perseguição dos primeiros cristãos pelos judeus e pagãos. Perseguição na Idade Média e Moderna. Os judeus tornaram-se alvo preferencial de perseguição religiosa ainda antes do fim do Império Romano, mas nesta perseguição retrocedeu durante a Idade Média, em virtude de conversões forçadas. Tornaram-se comuns, por exemplo, na Península Ibérica. Perseguições na Idade Contemporânea. A perseguição religiosa atingiu níveis nunca vistos antes na história durante o século XX, quando os nazistas perseguiram milhões de judeus e outras etnias indesejadas pelo regime. Essa perseguição em massa, usualmente conhecida por Holocausto, vitimou milhões de pessoas. Contudo, o nazismo perseguiu os judeus como raça e não propriamente como religião. Outro exemplo de perseguição religiosa da Idade Contemporânea foi a perseguição por parte da antiga União Soviética, que perseguiu vários grupos religiosos, pois era um estado de jurisdição ateísta. A perseguição não precisa ser necessariamente estatal na contemporaneidade, como no caso da extinção de duas cidades cristãs, o que levou ao deslocamento forçado de 80 mil pessoas. Nem sempre estão aí associadas à perseguição religiosa. Por exemplo, no Egito, as minorias cristãs, tanto no Egito, no Iraque e na Líbia, as minorias cristãs sentiram-se protegidas da perseguição islâmica e eram autorizadas a praticar suas doutrinas. Em contrapartida, comprometiam-se a ficar afastadas da política. O Vaticano denomina esses acordos como Síndrome dos Pandas, nome dos inofensivos ursos vegetarianos protegidos pelas autoridades chinesas para evitar sua extinção. A perseguição nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos houve intensa perseguição contra os primeiros mormons que habitavam os estados daquele país, sendo que muitos chegaram a ser expulsos de suas próprias casas. E a perseguição religiosa aqui no Brasil? Com o crescimento da diversidade religiosa no Brasil, é verificado um crescimento da intolerância religiosa, tendo sido criado até mesmo o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, em 21 de janeiro, por meio da Lei de número 11.635, de 27 de dezembro de 2007,
sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que foi um reconhecimento do próprio Estado da existência do problema. A data foi instituída tendo como pano de fundo um dos episódios de grande repercussão no país: a violência praticada contra uma determinada mãe de santo, Gildásia dos Santos, a mãe Gilda, falecida em 2000 por complicações de saúde consequentes de perseguição religiosa. Implementar a data no calendário nacional foi o reconhecimento oficial da trajetória de luta da sacerdotisa, notadamente, e de diversos líderes religiosos, evidenciando o trabalho das mulheres negras pela superação do racismo, das desigualdades e da busca por justiças ao povo de Candomblé. O trabalho de Mãe Gilda é um dos mais emblemáticos na luta contra o racismo e o ódio religioso no Brasil. Após ter sua imagem maculada e o terreiro a qual dirigia em Salvador invadido e depredado por representantes de outra religião, a sacerdotisa teve agravamentos de problemas de saúde e morreu em 21 de janeiro de 2000. O caso repercutiu amplamente, resultando em projeto de lei na esfera municipal e em seguida sendo reconhecido na esfera federal pelo então presidente que dirigia o país naquela época. Em 2007, sancionou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, fazendo a data ser um marco nacional. Legislação contemporânea. Vários países ao redor do mundo incluíram cláusulas nas suas constituições, proibindo expressamente a promoção ou práticas de certos atos de intolerância religiosa ou de favorecimento religioso dentro das suas esferas e fronteiras. Exemplos incluem a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos no artigo 4 da Lei Básica e da Alemanha no artigo 44, da Constituição da República da Islândia do artigo 40, e enfim. Então, vários países, caríssimos telespectadores, se uniram. Muitos outros estados, embora não apresentem disposições constitucionais diretamente relacionadas à religião, contêm, não obstante, disposições proibindo a discriminação em bases religiosas. Veja, por exemplo, o artigo 1º da Constituição da França, o artigo 15 da Carta de Direitos à Liberdades canadenses e o artigo 40 da Constituição do Egito. Deve ser notado que estas disposições constitucionais não garantem necessariamente que todos os elementos do Estado permaneçam livres de intolerância religiosa, por exemplo, o tempo todo, enfim. E a prática pode variar amplamente de país a país. Outros países permitem o favorecimento religioso por estabelecerem uma ou mais religiões estatais, condenando ainda assim a intolerância religiosa. A Finlândia, por exemplo, aprovou a Igreja Luterana Evangélica da Finlândia e a Igreja Ortodoxa Finlandesa como suas religiões oficiais estatais, assegurando, no entanto, o direito de livre expressão religiosa no artigo 11 de sua Constituição. Ainda aqui no Brasil, na legislação brasileira, vários dispositivos que condenam a discriminação religiosa, a Lei Federal 7.716, alterada pela Lei de número 9.459. O artigo 208 do Código Penal, estabelecer que alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou praticar culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único.
Se não há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3. Se há, na verdade, emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo à correspondência, enfim. Assim, nós trazemos para você aqui na TV Novo Milênio esse resumo acerca da intolerância religiosa. O que queremos aqui deixar de mensagens para você, amigo telespectador, para a sua reflexão é que a intolerância religiosa, ela não se tem justificativa. Numa sociedade, no tempo a qual nós falamos tanto de aceitar o diferente, é inaceitável que, em pleno século XXI, numa sociedade dita pós-moderna, avançada, pessoas que, achando no seu direito, que dizem que tiveram um encontro com Jesus Cristo, essas pessoas se acham no direito de apedrejar, incendiar ou simplesmente fazer o escárnio da religião alheia porque ele ou ela não concorda com tal prática. Aí damos para perceber e ver o quanto a discriminação religiosa, caríssimo amigo telespectador, é como um câncer que, se não for combatido, vai corroendo, vai destruindo tudo. Vejam como a mentalidade de muitos que, em nome da fé, que dizem que tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, em nome desse mesmo Cristo que é amor, do Cristo que é liberdade, do Cristo que lutou e que denunciou todo o regime de escravidão do seu povo na sua época. Então, Jesus Cristo, que é o símbolo do cristianismo, que é o nosso líder maior, a qual todos nós cristãos seguimos, independente de qualquer denominação, então, em nome desse mesmo Cristo, muitos se acham no direito, na sua mente pequena, na sua visão pequena, na verdade arrogante, ditatorial, muitos se acham nesse direito de incendiar, de destruir símbolos que fazem com que as pessoas vivam a sua fé. Todos têm o direito de expressarem publicamente a sua fé. A liberdade religiosa é algo que é garantido por lei. Não sou eu, não é você, que tem o direito de julgar e de condenar. Afinal de contas, o único verdadeiro juiz é Deus. E ele sonda o íntimo dos corações de todos. Ele nos conhece por inteiro. Quando você se coloca na postura de juiz, na sua visão pequena, na sua visão arrogante, prepotente, porque se Deus é amor, óbvio que Deus é o amor, óbvio que Jesus Cristo é o amor, é a expressão mais clara e verdadeira do amor. Então, o amor que é Deus, que se revela para nós sempre num ato de amor. Claro que o Senhor não condiz jamais com essas práticas. Eu, na minha visão, na minha humilde visão e opinião, eu vejo essas pessoas que se acham no direito, no poder, são tão ridículos, são mentes tão vazias. Essas pessoas que se acham neste direito de ir atingir a fé do outro porque não professam a mesma fé que ele ou ela, sinceramente, não vejo isso como um grande sinal de Deus, porque Deus é amor. O amor, ele não machuca, o amor, ele não destrói, o amor, ele não mata, o amor, ele respeita, ele aceita, ele procura entender. Assim fez o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele
na sua postura de filho de Deus, humilhou-se, esvaziou-se por inteiro e se revelou para nós, assumindo a nossa condição humana. Ele se revelou para nós inteiramente no amor. Ele procurou ter diálogo com todos da sua época, principalmente com os mais simples. E aqueles que o queriam, Jesus Cristo, ele não impôs a sua visão para ninguém. Claro que isso também não lhe tirou o direito de pregar o evangelho, mas ele não impôs a sua visão, a sua opinião para ninguém. Justamente por conta disso, de um amor que nos deixa livre de segui-lo por total convicção, por liberdade mesmo de escolha. Foi por esse amor tão grande que o Cristo teve pela humanidade que ele fez o que fez, revolucionou a história do mundo, dividindo a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aqui fica uma reflexão para você, líder religioso, para você de qualquer outra denominação. Repense os seus contextos, as suas convicções, porque, sinceramente, eu não sou obrigado a pensar igual a você, você não é obrigado a pensar igual a mim. Acredito que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E o que é que nos une? É o Senhor Jesus Cristo. É em nome desse Cristo que as igrejas, no geral, anunciam a fé, querendo trazer o maior número de convertidos para ele, mas não por uma imposição. O cristianismo não é uma imposição, não é um regime ditatorial. O cristianismo é a religião do amor, que nos faz ser livres. Não vejo e não encontrei registro nenhum na história do mundo uma religião, um líder que mais nos fez ser livres como o cristianismo, como Jesus Cristo. Então, nós podemos viver sim, cada um seguindo a sua religião, seguindo a sua igreja, mas ao mesmo tempo podemos viver a unidade na diversidade. Não sou obrigado, você não é obrigado a pensar igual a mim, não é obrigado a me aceitar, mas o respeito àquele que é diferente. Aqui eu falo no contexto da religião, o respeito ao catolicismo, o respeito aos evangélicos, ao povo do candomblé, não importa, aos judeus, aos muçulmanos, o respeito total à religião faz toda a diferença. Eu acho que a palavra de ordem para nós chama-se respeito. Um grande abraço e até a próxima.